Programa TVK, um oferecimento. Alux Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Ayub Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte. O TVK desta semana recebe uma figura fantástica. Minha professora de filosofia, presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maria Inês Moron Panunzio. Maria Inês, é um prazer ter você aqui. Eu sempre lhe admirei pela maneira com que você sempre, com muita resistência, enfrentou determinadas questões, mas sempre à frente do seu tempo. Eu lembro há 27 anos atrás, quase 28, quando Panunzio foi prefeito pela primeira vez, você tinha uma visão da construção do conhecimento através de Piaget e de outras teorias que se discutiam e ainda no Brasil não estavam tão claras, né? E você teve muita resistência para apoiar a secretária de Educação e implantar esta forma de pedagogia que hoje não tem quem não trabalhe nessa vertente também, entre outras. Quebrou aquele paradigma do tradicional. Como é que é ser à frente do tempo? Como é que é quando as pessoas esperam que na festa das crianças elas ganhem brinquedo e você vem com um livro? Primeiro agradecer muito o convite e muito gostoso estar aqui, Kiko, porque esse carinho com que você fala da sua professora, isso para mim é comovente, né? Toda vez que encontro o Kiko, ele lembra que eu fui professora de filosofia dele. E eu lembro, daí quando ele fala, eu lembro o quão presente você era nas minhas aulas, né? Nós realmente filosofamos naquelas aulas de filosofia, então foi muito gratificante para mim também. Você tinha uma coisa que eu sempre brigo com as religiões, com as denominações, ou com qualquer atitude de poder que as pessoas não querem que a gente pense com liberdade. A filosofia tem esse condão, né? Não, e aí você plantou uma sementinha forte. Porque naquela classe tinha na sua classe eram 3 alunos brilhantes, era você, o Márcio e o Roger. Né? E eu me lembro bem que qualquer texto gerava uma discussão filosófica muito significativa, né? Posturas diferentes dos 3, você muito firme nas suas colocações, o Roger mais levando para a questão religiosa e o Márcio mais científico, né? Levando para o lado científico. Então eram uns debates maravilhosos. Então eu gosto muito de lembrar daquela época e você sempre me lembra daqueles momentos. Bom, muito aliás, bom. eu adorei o livro Longe da Árvore, maravilhoso que você me deu, e realmente a leitura também é algo que a gente desenvolveu e que hoje até falta um pouco. Aquele livro é muito interessante porque você pode escolher o tema que te agrada, né? Então, alguma questão está me preocupando, eu pego o livro e vou ler lá sobre aquela questão. Eu acho isso interessantíssimo. O livro fala sobre a aceitação das dificuldades. As famílias que, diante das dificuldades, se adaptam e aceitam e ajudam, talvez no mutismo, talvez no autismo ou em outras dificuldades sociais, comportamentais, os seus entes, e aqueles que não aceitam. Muito interessante. É muito rico o livro, né? Muito. O meu filho tinha lido em inglês e disse, mãe, você tem que ler esse livro. Daí, quando saiu em português, ele já comprou, já me deu o livro. E como é que é nessa linha, né? A gente aceitar ou não aceitar, resistir. Eu vejo que no Fundo Social você realiza um trabalho muito interessante, né? É presidente do Fundo Social e não primeira-dama, né? Você hoje tem feito um trabalho interessante nas creches conveniadas, no qual você é coordenadora voluntária, não ganha um centavo por isso. Foi para a Itália às suas expensas, em Reggio Emília, conhecer essa teoria. Como é que você tem encarado, até porque o Panunzio é um recordista de entrega, são 17, 18 creches nesse governo, quer dizer, ele é um campeão de atenção nesse sentido. Como é que é essa visão que você tem sobre essa nova pedagogia? Veja bem, trabalhar com creche, para mim, a creche é minha menina dos olhos, né? Trabalhar com a primeira infância, especialmente, principalmente de 0 a 3 anos, que é o período da creche, eu acredito que é o período mais importante da vida das crianças, do ser humano. Então, é salutar que a gente tenha esse olhar e esse envolvimento com as crianças.
Na administração, na primeira administração do Panunzio, eu fiz o trabalho pedagógico de toda a rede, né? Foi muito interessante, foi produtivo. Agora, neste momento, como a rede cresceu muito, o Panunzio achou que seria mais interessante que eu ficasse com as creches conveniadas. E para mim está sendo uma experiência riquíssima, né? Porque é um pessoal comprometido, engajado, o número é um número razoável de profissionais, então dá para a gente desenvolver um trabalho muito interessante. Então, o que eu não posso deixar é esse meu lado forte da educação parado, né? Tanto que no Fundo Social, como presidente do fundo, nós tentamos fazer um trabalho, na verdade, de educação. Nós não investimos no assistencialismo, mesmo trabalhando com as entidades assistenciais, o nosso trabalho tem sido de formação. Você trabalha com artesãos, com Fundação Casa, com as creches conveniadas, nesse projeto NOS. O que é o NOS? É Núcleo de Organização Social de Sorocaba. Isso mesmo, né? Primeiramente, nós tínhamos pensado em viver arte, porque eu acredito que a arte é tão importante que tem que permear todo o nosso trabalho. Se é um trabalho educacional, mais ainda, a arte tem que estar presente. Então, o nosso projeto era Viver Arte. Daí, em contato com o pessoal da Toyota, que conheceu o nosso projeto, conheceu o Viver Arte e gostou muito dos projetos do Fundo Social, porque a Toyota também acredita que é em capacitação, em formação que nós devemos investir. Aliás, é um material muito bonito. Depois a nossa Juliana Moraes vai poder mostrar a vocês em detalhes. Realmente muito interessante, né? Como Toyota, nós funcionamos. Isso. Então, nós discutimos o Viver Arte junto com o pessoal do marketing da Toyota e discutindo, nós e eles chegamos à conclusão que seria melhor a gente, ao invés de Viver Arte, até porque tem alguns projetos que a arte não está presente, ou não poderia estar presente, e achamos mais interessante que fosse o nosso, o Núcleo de Organização Social, do Fundo Social. E nós tem um apelo maior do que o Viver Arte, porque todos podem estar juntos no nós, né? E o próprio nome já diz, nós, todos juntos. É diferente quando a gente decide ser o eu e quando nós decidimos ser o nós. Né? É uma completamente diferente. Né? Porque a intenção é que as pessoas venham mesmo, né? Façam parte desse núcleo. Tomem posse disso. Isso, não só as pessoas, mas as empresas também, assim como a Toyota, que inclusive bancou todo esse material para a gente, né? É uma parceira... primeiríssima parceira do Fundo Social, vai estar conosco no Natal Dourado este ano também, então, e viabilizou todo esse material, dando mais visibilidade para o que o Fundo Social está fazendo. Eu sei que você gosta de tudo, mas o que te encanta mais? Trabalhar com as creches, mexer com artesanato, cuidar da dança circular, fazer dança? Veja bem, acho que eu gosto de tudo que eu faço hoje, eu me sinto a aposentada que escolhe o que faz. Então, eu realmente escolho tudo que eu faço. Corro bastante o dia todo, mas tudo é opcional, tudo é feito com muita dedicação, né? Então, quando eu escolho fazer uma coisa, eu vou mesmo de cabeça. É meu jeito de ser. Então, acho que tudo isso que eu faço me traz muitas alegrias, é muito prazeroso, né? São quase 50 anos de união, eu não vou conseguir não falar desse tema. O Panunzio é uma pessoa... ele é obstinado e às vezes até teimoso. Você também é firme. Como é que dá certo uma relação de tantos anos? Né? Como é que funciona o respeito? Né? Deve ser respeito, porque você é firme e não abre mão de posições. E o Panunzio também da mesma forma, e é uma união de tanto êxito, né? Acho que é o amor, né? Acho que é mais do que o respeito, e o respeito é consequência. Acho que é uma relação de duas pessoas que se amam mesmo, né? É uma construção diária. E eu digo que a gente continua construindo essa relação, né? Tem que alimentar, não é assim alguma coisa tão simples. Até porque ele é uma pessoa firme, que sabe o que quer, eu também sei, mas por isso mesmo, eu aprendi a respeitá-lo e ele aprendeu a me respeitar, né? Então, é um respeito mútuo muito grande, né? Vocês continuam sempre levar a mesma vida de sempre, né? Vai ao supermercado, vai à compra. Como é que é esse dia a dia? É difícil? Não é não. A gente As pessoas respeitam, né? Sim, ele gosta muito de fazer compras, principalmente frutas, legumes, queijos, ele adora fazer compras e eu gosto também, mas daí eu deixo que ele compre essas coisas que ele gosta e eu vou para o pesadão da casa, sou eu que compro, né? E como é que bem tranquilo. Tem tempo para os netos, Marinês? Sim, muito tempo, né? A hora que não estou trabalhando, estou curtindo, eu digo que eu curto os meus netos. E me diz o seguinte, me fala um pouco sobre Régio Emílio, como é que é essa paixão
por esse projeto. Explica um pouco para o nosso público o que significa esse projeto pedagógico que vem desta cidade da Itália com tanto êxito. Veja bem, eu fui a Reggio porque eu li que as escolas de Reggio Emílio tinham sido consideradas as melhores do mundo, né, no final do século passado, e eu resolvi conhecer as escolas e o trabalho desenvolvido lá. Eu já tinha lido um pouco, né, sobre as 100 linguagens das crianças, aliás, até por conta da Solange, que foi quem me deu o livro, As 100 Linguagens, e eu lendo aquele livro fiquei tão empolgada, falei, não, eu tenho que ir para lá para conhecer esse trabalho. E depois, mas agora eu falaria não só de Reggio, porque este ano eu fui para San Miniato, que é bem próximo de Reggio Emília, e tanto em San Miniato como em Reggio Emília, a abordagem é a partir dos referenciais do Loris Malaguzzi. Então, o que é o autor das 100 linguagens. Então, as duas cidades, tanto San Miniato como Reggio Emília, trabalham a partir dos valores e dos teóricos que permeiam toda essa abordagem regiana e a abordagem de San Miniato, né? Então, são realidades um pouquinho diferentes, porque em San Miniato são creches conveniadas. Esse é o motivo também que me levou a San Miniato este ano, mas muito apaixonante. As duas realidades desenvolvem um trabalho belíssimo e acho que a coisa mais importante é o protagonismo infantil. Eu penso que essa abordagem, né, destaca o quanto é importante que a criança seja ouvida, é a pedagogia da escuta. Não tem como a gente não se encantar, né? Pedagogia da escuta e o protagonismo infantil. Então, as crianças é que fazem tudo, né? O professor, na verdade, é o facilitador. Isso. Mas junto com as crianças, ele está no processo também de pesquisa. É um trabalho elaborado coletivamente. Então, e ele vem antes da alfabetização, é um projeto que vem antes, ele tem todo esse período. Ele não tem essa preocupação com a alfabetização. Ela acontece, nem na pré-escola, muito menos na creche, não existe a preocupação com a alfabetização. As crianças, na verdade, são protagonistas. Elas têm que brincar, têm que elas pesquisam, né? O trabalho é feito através de projetos. E então as crianças pesquisam e o professor, junto com as crianças, é um pesquisador. Isso é lindíssimo, né? E aí mistura Vygotsky, né? Porque a construção do conhecimento. Então, na verdade, em conjunto, né? É um grande tempero, né? É o protagonismo infantil, mas que acontece em conjunto. A importância das famílias. As famílias estão presentes na educação dos filhos, presentes nas creches. Então, você está visitando uma creche e os familiares estão circulando, não só por circular, mas porque estão atuando. Então, eu acredito que esse tripé, tem mais uma questão que é importante lá, a questão da documentação é muito forte, tudo é documentado. Já que é o protagonismo infantil, esse protagonismo é documentado. A documentação, a participação dos pais. A comunidade efetivamente está presente. Então, não é responsabilidade da escola a educação, mas é uma responsabilidade que é assumida pela família e complementada pela escola. Aí é comunidade escolar mesmo. Principalmente em San Miniato a gente percebe muito isso, né? Em Reggio também. Todos, né, os adultos, você caminha pelas ruas de Reggio Emílio e você percebe que tem trabalhos acontecendo ali. A todo momento. A todo momento. A sala de aula está ali presente. Então, essa questão da documentação, da presença das famílias, de trabalhar com projetos e principalmente o protagonismo infantil, não tem como você não voltar de lá assim, acho que é isso que a gente quer aqui para Sorocaba. Não tem falta, né? Não tem falta de profissional, né? Muito bem, nós voltamos já com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maria Inês Moron Panunzio, aqui no Céu TVK, no 24 da NET. A Luxi Iluminação, uma loja completa do clássico ao moderno, tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto para você. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 Campolim, telefone 3357-6057. Agora no bairro Santa Rosália, você encontra as principais marcas no mercado e com atendimento da qualidade Bidu Casa e Acabamento. Eliane, Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba da linha Elizabeth Exclusive, além de louças e metais Roca e Selite e banheiras Jacuzzi.
Bidu Casa e Acabamento. Rua Nicolau Alonso Filho 227, em frente ao Extra, no bairro Santa Rosália. O seu ambiente precisa ser como você, único. Você quer um ambiente com o seu jeito, com o seu estilo. E isso você encontra na Eleg Ambiente, a mais nova loja de móveis e decoração da cidade. As melhores marcas, designs diferenciados e produtos exclusivos como você. Venha conhecer Eleg Ambientes. Rua João Wagner Wey, 880, Jardim América, 3032-0347. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, professora Maria Inês Moron Panunzio, é a minha convidada esta semana do TVK. Professora, a gente falando desse projeto Reggio Emilia, desta educação com tanto significado, com toda essa documentação feita do protagonismo do aluno, né, a senhora está trazendo também junto o RESIG, que seria, na verdade, a ressignificação do quê? Ah, ótimo. O RESIG, na verdade, lá em Reggio Emilia, se chama Remida Centers. Então, porque tem 17 no mundo. Nós queríamos que aqui também fosse um Remida Center, mas os custos são muito altos. Então, nós resolvemos... No Brasil seria o primeiro. Então, nós resolvemos protelar um pouquinho para que o nosso espaço se chame Remida Center. Neste momento, o nome dele vai ser RESIG, vai ser um grande galpão enorme, onde os empresários e quem quiser doar coisas para o RESIG, doa, vai ter uma equipe técnica selecionando se aqueles produtos são interessantes para o espaço, porque esse espaço vai ser frequentado por professores, alunos, artesãos e artistas. E esses produtos serão ressignificados. Então, aquilo que é resíduo vai se transformar em recurso. É transformação, através da educação e do protagonismo da criança. Isso, então o que a gente pretende na verdade, isso aí tem um sentido de sustentabilidade. Gastar menos e produzir com aquilo que a gente já tem, que seria descartado, vai ser ressignificado. Como é que a gente pode acreditar, né, e a gente vê a sua visão no construtivismo, que hoje é uma realidade, como é que você perpetua, obviamente que o mandato do prefeito tem um tempo, a sua participação enquanto presidente do fundo tem um tempo, como é que você consegue fazer isso se tornar realidade, né, e que esse projeto continue? Quando você tem um problema estrutural, se não nas creches conveniadas, mas às vezes a dificuldade de excesso de atestados de saúde dos profissionais da área de educação, que na verdade não cria um problema ao prefeito. Na minha visão, em alguns casos, não generalizando, falta de compromisso com o aluno, com a comunidade. Porque o prefeito muda, o prefeito de plantão, seja de que partido for, ele muda, né? Mas o cidadão está aqui, está na cidade, ele é a realidade. Como é que a gente consegue êxito nesse projeto? Como é que você consegue fazer com que ele seja verdadeiro aqui na cidade de Sorocaba? Veja bem, nós já iniciamos, já tivemos um contato com 50 empresários que aderiram ao projeto. E o projeto, ele tem uma lógica, e na medida que as pessoas se apropriarem dessa lógica, não tem por que não dar continuidade, né? Não tem por que não dar continuidade. Vai ser tipo um supermercado, só que você não precisa pagar nada e, na verdade, não são produtos novos, são produtos que, para os empresários, eles são resíduos, mas que lá no nosso espaço vai ser a possibilidade de ressignificar aqueles resíduos. E tem sido muito interessante, né? Até telefones nós já recebemos, porque as pessoas dizem, olha, nós temos 4 telefones aqui, interessa para o RESIG? Claro que Máquina interessa. De escrever. Máquina, interessa. Tudo vai interessar. Porque daí o que o artesão, o que o artista, o que os professores e os alunos vão produzir a partir daquilo, aí é a questão da criatividade, da arte, né? Então, a gente está acreditando muito no projeto RESIG. Maria Inês, você é uma entusiasta da atividade física, do desenvolvimento corporal, né? Você é uma entusiasta da dança circular, você lidera a dança circular, participa de grupo de danças, envolve outras pessoas da comunidade nesse sentido. Qual é a importância disso na vida da mulher, na vida do cidadão? Super importante, né? Eu acho que não adianta você ficar só com as questões aqui de reflexão, de pensamento, né? O ser humano é um todo, então nesse sentido a gente tem que exercitar o corpo, né? Consciência corporal. Claro, super importante, né? Você não tem... O equilíbrio, na verdade, está aí, né? Respirar faz a diferença? Claro, muita diferença, não? E aí está a yoga nos ensinando isto, o quanto é importante. Dizem os
conhecedores que este século vai ser um século em que a medicina vai investir maciçamente na respiração. Porque muitas das doenças são porque nós não respiramos adequadamente. Então, quando você aprende a respirar, você se torna uma pessoa mais saudável, né? Um dos motivos para você ficar mais saudável seria essa questão da respiração. Então, eu já li uma reportagem muito interessante dizendo que este século vai ser o século em que a medicina preventiva vai investir na respiração. No Fundo Social de Solidariedade e na sua vida, o que você faria diferente, Marinês? Ou faria a mesma coisa? O que muda de alguém que viveu esta nossa Sorocaba, em que a cidade basicamente terminava no final do Cemitério da Saudade, em que era uma cidade pequena, em que nós todos nos conhecíamos, né? Não existia a Zona Norte com a grandeza, com a pujança que ela tem. O que você faria diferente, Marinês? Acho que eu não fazia nada diferente não, viu? Eu até tenho conversado com os meus filhos, sugerindo algumas outras profissões neste momento de crise, né? Mas, ao mesmo tempo, para mim, eu não consigo me ver de forma diferente. Acho que eu seria mesmo educadora e acho que essa oportunidade, quando você pergunta como é que a gente perpetua algum trabalho, eu acho que é fazendo com muita garra, acreditando naquilo que a gente faz, com muita seriedade naquilo que a gente está fazendo, a gente não está brincando, né? Então, fazer um trabalho com muita seriedade, porque daí fica o exemplo, né? Se as pessoas sentirem que ele realmente é importante para a cidade e para a coletividade, ótimo, ele vai continuar. Se não for interessante, neste momento ele está sendo para nós, né? Por isso nós estamos investindo. Quando ele deixar de ter sentido, daí... Quantos por cento da população pensa efetivamente com senso crítico? Pouca gente? 10, 20%? Podemos, ou mais ou menos que acho isso? Que eu não tenho não sendo arrogante, acho nem que você. Eu não tenho condições de falar isso. Eu acho que tem muita gente, tem muitos jovens aí preocupados com as questões da terra, da sustentabilidade, as questões que envolvem todo o planeta. Acho que tem muita gente, mas é um número que não seria o ideal, né? Acho que nós precisamos, quanto mais consciência, melhores posturas, mais compromisso, mais fácil o diálogo e o protagonismo, né? O que te entristece e o que te alegra? Me entristece? Acho que é mentira, o desrespeito. Isso é muito ruim, né? Quando você não pode acreditar em alguém, acho que isso é horrível. E o que me alegra? Acho que relações humanas. Eu sou uma pessoa de relações. Quando eu não estou com você, estou com os meus filhos, com os meus netos, com o meu marido, com os meus amigos, com as meninas que trabalham comigo. Acho que eu sou uma pessoa de relações. Aliás, falando em relações, lembrando na abordagem regiana, o espaço da educação tem que ser um espaço de relações. Olha que coisa lindíssima. Você pensar o espaço enquanto um espaço que possibilite relações humanas. Professor, eu queria uns 15 programas para a gente poder conversar e parabéns pelo conjunto da obra, né? Pela coerência, pela maneira com que a senhora faz com tanta dedicação ao seu trabalho, em especial nesse nesse projeto tão grandioso que realiza no Fundo Social de Sorocaba, Fundo Social, e que nem sempre as pessoas reconhecem e talvez com o tempo passem a reconhecer e dar o devido valor. Muito obrigada, eu que agradeço, foi muito gostoso conversar com você, como sempre. Muito bem, nós conversamos com a professora Marinês Moron Panunzio, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba, e claro, encerramos mais um TVK, esperamos você no próximo, fique com Deus e até lá. Programa TVK, um oferecimento. Aluxi Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Yubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte. Moron Panunzio. Marinês, é um prazer ter você aqui. Eu sempre lhe admirei pela maneira com que você sempre, com muita resistência, enfrentou determinadas questões, mas sempre à frente do seu tempo. Eu lembro há 27 anos atrás, quase 28, quando Panunzio foi prefeito pela primeira vez, você tinha uma visão da construção do conhecimento através de Piaget e de outras teorias que se discutiam e ainda no Brasil não estavam tão claras, né? E você teve muita resistência para apoiar a secretária de Educação e implantar
esta forma de pedagogia que hoje não tem quem não trabalhe nessa vertente. Você tinha uma coisa que eu sempre brigo com as religiões, com as denominações, ou com qualquer atitude de poder que as pessoas não querem que a gente pense com liberdade. A filosofia tem esse condão, né? Não, e aí você plantou uma sementinha forte. É porque naquela classe tinha na sua classe eram 3 alunos brilhantes. Era você, o Márcio e o Roger. Né? Eu me lembro bem que qualquer texto gerava uma discussão filosófica muito significativa, né? Posturas diferentes dos 3, você muito firme nas suas colocações, o Roger mais levando para a questão religiosa e o Márcio mais científico, né? Levando para o lado... Programa TVK, um oferecimento Aluxi Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Yubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte. O TVK desta semana recebe uma figura fantástica. Minha professora de filosofia, presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maria Inês, também, entre outras, quebrou aquele paradigma do tradicional. Como é que é ser à frente do tempo? Como é que é quando as pessoas esperam que na festa das crianças elas ganhem brinquedo e você vem com um livro? Primeiro, agradecer muito o convite e muito gostoso estar aqui, Kiko, porque esse carinho com que você fala da sua professora, isso para mim é comovente, né? Toda vez que encontro o Kiko, ele lembra que eu fui professora de filosofia dele. E eu lembro, daí quando ele fala, eu lembro o quão presente você era nas minhas aulas, né? Nós realmente filosofamos naquelas aulas de filosofia, então foi muito gratificante para mim também. Científico, então eram uns debates maravilhosos, então eu gosto muito de lembrar daquela época e você sempre me lembra daqueles momentos. Bom, muito aliás, bom, eu obrigada. adorei o livro Longe da Árvore, maravilhoso que você me deu, e realmente a leitura também é algo que a gente desenvolveu e que hoje até falta um pouco. Aquele livro é muito interessante porque você pode escolher o tema que te agrada, né? Então, alguma questão está me preocupando, eu pego o livro e vou ler lá sobre aquela questão. Eu acho isso interessantíssimo. O livro fala sobre a aceitação das dificuldades. As famílias que, diante das dificuldades, se adaptam e aceitam e ajudam, talvez no mutismo, talvez no autismo,